Então, gente, como prometido, vamos aqui para a segunda parte, certo, da aula, dando continuidade. E aí vamos lá para o artigo 41, tá bom? No artigo 41 fala que na área destinada aos medicamentos deve estar exposto um cartaz em um local visível ao público contendo a seguinte orientação: de forma legível e ostensiva, permitindo a fácil leitura a partir da área de circulação comum. E o que é que deve conter nesse cartaz? Medicamentos podem causar efeitos indesejados, evite a automedicação, informe-se com o farmacêutico. Então, isso foi dado também na RDC de 26 de julho de 2012, né, quando ela teve a atualização, Então, foi decidido que era interessante colocar esse cartaz, até para as pessoas tomarem consciência, não estarem se automedicando à toa, certo? E aí, no inciso 1º, traz que os medicamentos isentos de prescrição e de mesmo princípio ativo ou de mesmos princípios ativos, no caso, né, de associações, devem permanecer organizados em um mesmo local e serem identificados de forma visível e ostensiva ao usuário com a denominação comum brasileira dos princípios ativos ou, em sua falta, da denominação comum internacional, de modo a permitir a fácil identificação dos produtos pelo usuário. Também traz na RDC 41 de 2012. Então, assim, esses medicamentos que não precisem de prescrição, que é o que a gente falou, não necessita, eles vão ficar na área de circulação comum, certo? Mas, para isso, é importante que eles estejam de uma forma que os pacientes, os usuários, conheçam que é aquele medicamento que ele está atrás, né? Não seja colocado em nomes desconhecidos ou mesmo, né, sempre procurar de uma forma a ser organizada em um mesmo local. Ou seja, se o costume é eu achar dipirona aqui, né, vamos supor, então sempre quando eu for procurar, eu vou atrás da dipirona naquele local, né? Então que eles sejam organizados dessa maneira, tá? Para que eles sejam identificados facilmente e também de uma forma visível, né? Que eles estejam claros que estão fazendo a escolha do medicamento correto, já que não são os que precisam de prescrição. No segundo inciso, os medicamentos isentos de prescrição devem ser dispostos de forma separada dos demais produtos comercializados na área de autosserviço. Ah, mas não é porque ele não precisa de prescrição que eu vou organizar de qualquer forma, né? Eu também não posso misturar ele com os outros produtos que ficam também na área de circulação. Eu não posso colocar o xarope, né, vamos supor, xarope, alguma coisa assim que pode ficar na área de circulação comum junto com as fraldas ou junto com os produtos cosméticos. Não, eles têm que ficar na área de medicação, né, na parte da circulação comum, já que eles, né, são os isentos de prescrição, mas também não pode ficar juntos, né, com os outros produtos que são comercializados na área de autosserviço, tá? E isso também quem traz é a RDC 41 de 2012, a atualização da de 2009. Na seção 5 da dispensação de medicamentos, a gente tem o artigo 42 dizendo que o estabelecimento farmacêutico ele deve assegurar ao usuário o direito à informação e orientação quanto ao uso de medicamentos. Então, isso é muito importante, gente, muito mesmo. É muito difícil, né? Às vezes a gente passar por uma farmácia e ser orientada, ou ser informada, ou até mesmo ser esclarecido por alguma dúvida que você tenha. Então, assim, é importante, né, você que pretende, ou quem sabe, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas quem sabe venha trabalhar em uma farmácia, vocês estarem seguros de si, né, quanto a isso, estudar para estar fornecendo a informação necessária. Por quê? Eu digo isso nem somente por experiência própria, certo? Mas também como uma profissional de saúde. É tão bom você ser informada, você ser orientada por alguma coisa, você sempre vai ser segura de procurar aquele profissional, porque você sabe que ele está fornecendo uma informação segura, né, uma informação que é em bases científicas, né, que tem um fundo de verdade, que é realmente o que eu devo saber. Então, é importante que o estabelecimento ele forneça isso e assegure ao usuário as informações necessárias, né? Vamos supor que a pessoa está comprando um gotejador, né? Aí possa ser que o profissional que prescreveu não forneceu as informações adequadas, ou forneceu, mas eu tenho dúvida. Seria tão bom que eu, como um balconista, eu como atendente de farmácia, né, eu já li, já vi mais ou menos, claro, isso também não é obrigação minha, responsabilidade minha, tá dizendo quantas gotas, essas coisas, porque isso aí tem prescrito lá na receita. Mas dizê-lo, né, fornecer algo a mais, né, ajudá-lo, já que pode ser que aquele usuário esteja em dúvida,
eu posso estar, né, dizendo, lendo a receita para ele, passando alguma informação, né, para que venha facilitar o uso. Então, é importante, sim, ter ele. E outra coisa, o usuário, ele tem direito. Então, ele tem direito de perguntar por alguma coisa para ser informado e ser esclarecido, tá? É um direito meu como usuário. Isso é até bom a gente, como um cliente, a gente saber também. Olha, direito meu. Lá no artigo 42 da RDC, traz que eu tenho o direito de ter informações fornecidas e orientações, tá? O primeiro inciso do artigo 42 traz que o estabelecimento ele deve manter à disposição dos usuários em um local de fácil visualização e de modo a permitir a imediata identificação uma lista atualizada dos medicamentos genéricos comercializados no país, conforme uma relação divulgada pela Anvisa e disponibilizada no seu sítio eletrônico. Então, tem até o site da Anvisa na aula. Então, a Anvisa, ela disponibiliza, né, a atualização desses medicamentos genéricos, que a gente já deu, né, uma explanada nas aulas anteriores, que são esses genéricos. Então, é importante que ele esteja disponível, essa lista esteja disponível para o usuário, caso ele tenha alguma dúvida, caso ele queira consultar, né, e saber algo a mais, tá? No segundo inciso, traz que são elementos importantes da orientação, entre outros, e aqui é importante vocês saberem, porque tem uma questão na atividade, a ênfase no cumprimento da posologia, né, da dose, a influência dos alimentos sobre aquele medicamento que o usuário venha a fazer, venha, né, a ter uso realmente, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação do produto. Então, quando eu for orientar, é importante eu dar ênfase nisso, né? A questão da posologia, da dosagem. Vamos ver aqui na receita, tá dizendo quantas doses, quantos comprimidos, o que você tem, né? Então, é bom você reforçar isso aí. A influência dos alimentos, né? Olha, esse medicamento é ideal que você tome ele em jejum. Não, a receita, né, diz também que você tem que tomar após a merenda, ou após o almoço, ou antes do almoço, ou depois da janta. Então, é importante você estar reforçando essas orientações, tá? Você não pode usar esse medicamento, ele é, né, contraindicado para ser usado com determinado medicamento, né? Ele pode interagir e causar algo indesejável, ou não causar o efeito. Você explica também. Como também o reconhecimento de reações adversas potenciais, né, que venham causar prejuízos, né, à saúde do paciente, do cliente que está ali comprando. Então, é claro que se eu reconheço e eu sei que determinado medicamento, você errando até na dosagem, ele pode causar um efeito exacerbado para aquele usuário, é importante eu também fornecer essa informação, né? Além das condições de conservação do produto, olha, ele não pode ser armazenado em um local que tem luz solar. Ele não pode ser armazenado na geladeira. Então, é importante você dizer quais são as condições que devem ser armazenados os produtos que ele comprou ali na farmácia, tá? No artigo 43, traz que os medicamentos sujeitos à prescrição somente podem ser dispensados mediante a apresentação da respectiva receita. É bem óbvio. Se o medicamento precisa de uma prescrição, é claro que eu só posso dispensar, eu só posso vender, eu só posso entregar ao consumidor se eu estiver com a receita. Se ele estiver com a receita e eu estou ali vendo realmente que tá certo, agora sim, você pode levar, certo? Então, nada de estar dispensando nenhum produto, nenhum medicamento que precise de prescrição, sendo que o consumidor não apresenta a receita. O artigo 44 traz que o farmacêutico deverá avaliar as receitas observando os seguintes itens. Então, aqui ele traz o farmacêutico, certo? Mas é bom, né? A gente está sabendo quais são os critérios, quais são os itens que eu tenho que observar numa receita. E aí vem lá, a legibilidade e a ausência de rasuras e emendas, né? Não pode ter rasura. E está legível, claro, a identificação do usuário, a identificação do medicamento com a sua concentração, com a sua dosagem, forma farmacêutica e quantidade, o modo de usar ou a posologia, né, de quanto tempo, enfim, duração do tratamento, o local e a data da emissão e a assinatura e a identificação do conselho do prescritor, né, de quem registrou, de quem prescreveu aquele medicamento. Então, esses itens ele tem que estar assim na receita e estarem legíveis. Não posso, de maneira alguma, fornecer, né, alguma medicação, algum produto que eu não esteja entendendo o que é. Porque senão você vai fornecer um medicamento errado e o paciente vai tomar o medicamento errado. E você vai ser responsável por alguma coisa que vai acontecer com ele. Daí é tanto que no parágrafo único traz que o prescritor ele deve ser contatado
né, contactado para esclarecer eventuais problemas ou dúvidas detectados no momento da avaliação da receita. Então, eu peguei aqui a receita e vi que eu não estou entendendo o que foi que ele prescreveu. Pelo amor de Deus, que tem gente que tem uma letra que, pelo amor de Deus, e desculpe aqui, mas principalmente médico, não estou dizendo que são todos, mas uma grande maioria, eu acho que vocês já perceberam isso, que parece que escreve de qualquer jeito, eu não sei se é o cansaço, enfim. Então, é importante observar, certo? Se eu não estou entendendo, eu não tenho, nem tem como eu saber a letra de cada um, não tem como eu decifrar. Então, eu tenho que sim contactar, olha, eu não estou entendendo, ou a senhora vai lá e pede para ele prescrever de novo, se for perto, né? Ou então a gente vai entrar em contato aqui, se for alguém conhecido, eu tiver número, enfim. Mas ele tem que ser contactado, eu não posso fornecer um medicamento que eu não estou entendendo nada da receita, eu tenho que entender, né? Claro, certo? O artigo 45 traz que não podem ser dispensados medicamentos cujas receitas estiverem ilegíveis ou que possam induzir a erro ou confusão. É óbvio, foi o que eu acabei de falar, não posso. Se lá está escrito de pirona, né, ele quis escrever de pirona, mas escreveu nada com nada, eu entendi outra coisa. Entendi losartana. O que é que tem a ver de pirona com losartana? Então, é óbvio que eu tenho que chamar a atenção do profissional que prescreveu e pedir, né, que ele me diga qual foi a medicação que ele escreveu ali, claro. O artigo 46 traz que no momento da dispensação dos medicamentos deve ser feita a inspeção visual para verificar no mínimo a identificação do medicamento, o prazo de validade, integridade da embalagem. Então, é óbvio que eu também tenho que estar observando a validade daquele medicamento, se a caixa ou a embalagem está intacta, né, não tem nada, e a identificação. Eu tenho realmente que identificar, eu estou fornecendo o medicamento certo, né? Não estou no mundo da Lua em Marte e estou fornecendo errado, não. Eu tenho que identificar e estar seguro disso. No 47, traz que a dispensação de medicamentos genéricos, no que tange à intercambiabilidade, deve ser feita de acordo com o disposto na legislação específica. A gente viu que a intercambiabilidade é quando eu troco um medicamento por outro, né, que tem os mesmos princípios ativos, enfim, vocês lembram disso. No artigo 48, traz que para o fracionamento de medicamentos devem ser cumpridos os critérios e condições estabelecidos na legislação específica. E aí, aqui vai muito, já é mais específico, né, mas para a questão de fracionamento de medicamentos, né, fracionar, fragmentar aquele medicamento, não no sentido de quebrar, gente, mas fracionar a questão de doses, as coisas, devem ser cumpridos os critérios, né, então isso aí já é algo bem mais específico e tem-se, claro, a legislação específica para isso. E o artigo 49 traz que a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial deve atender às disposições contidas na legislação específica, então a dispensação de medicamentos de controle especial, que é o que a gente chama de controlado, ainda tem uma legislação específica que rege isso, então tem que seguir aquilo, tá? A política da empresa em relação... Aí o artigo 51 traz que a política da empresa em relação aos produtos com prazo de validade próximo ao vencimento deve estar clara a todos os funcionários e descrita no POP, né, que é o Procedimento Operacional Padrão, e previsto no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas no estabelecimento. Então, a questão das validades, né? Eu tenho que estar atenta às validades daquele medicamento. E é claro que quem vai estar observando? Eu. Né? Eu tenho que estar organizando, sabendo quais são os que estão próximos a vencer. Então, no primeiro inciso, traz que o usuário ele deve ser alertado quando for dispensado um produto com prazo de validade próximo ao seu vencimento. Então, vamos supor que eu estou fornecendo aqui um medicamento que está próximo do vencimento. Eu vou alertar para ele, olha, esse medicamento está próximo. Então, se atente, certo, ao prazo de validade. E é vedado dispensar medicamentos cuja posologia para o tratamento não possa ser concluída em prazo de validade. Então, vamos supor que na posologia, né, no processo do tratamento, questão de quantos dias, né, da dosagem, enfim, o processo que passou lá, olha, você vai tomar tantos dias, tantas doses, em tal e tal horário, o esquema terapêutico, né, que foi passado para ele, vai ultrapassar o prazo de validade, eu não vou conseguir concluir antes dele vencer, eu não vou conseguir concluir ele antes de vencer, né, vai passar do prazo de validade, eu vou ter que alertar para ele e não posso dispensar. Porque se vai passar do prazo de validade, e às vezes até por falta de informação, é bem capaz do usuário, do paciente, usar o medicamento vencido, né, porque ele tem que completar o esquema terapêutico, então ele ultrapassa e nem percebe no prazo de validade. Então, se eu perceber que vai ser tantos dias, né, de esquema terapêutico, vai ser tantos dias para ele tomar, e aí a validade dele está reduzida, né, está perto de se vencer, eu não posso dispensar, porque com certeza ele vai tomar o medicamento passando da data de validade, né, ele já estando vencido, não pode, claro, né. Na seção 6, tá, para terminar, gente,
temos a dispensação de outros produtos, né, não sendo medicamentos e tal. Então, o usuário dos produtos comercializados em farmácias e drogarias, conforme legislação vigente, tem o direito a obter informações acerca do uso correto e seguro, assim como orientações sobre as condições ideais de armazenamento. Então, não somente para os medicamentos, mas também para todos os produtos correlatos que esteja ali disponível, que esteja para vender e que venha a ser dispensado, o usuário que fizer, né, a compra, a aquisição desse produto, ele tem que ser sim orientado, ele tem direito a informações também, tá? Como armazenar, enfim. Então, eu como um balconista atendente de farmácia também tenho que estar orientando. Lá no capítulo 6, já quase no final dos finalmente, né, a gente tem sobre os serviços farmacêuticos, e aqui é importante vocês se atentarem, né? Quais são os serviços farmacêuticos que podem estar sendo podem estar sendo executados dentro da farmácia. No artigo 61 traz que, além da dispensação, poderá ser permitida às farmácias e drogarias a prestação de serviços farmacêuticos conforme requisitos e condições estabelecidas nesta resolução. Então, de acordo com esta resolução, com essa RDC, tais serviços podem estar sendo executados dentro da farmácia, tá? Então, o primeiro inciso traz que são considerados serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados em farmácias ou drogarias a atenção farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular para a colocação de brincos. Então, pode estar sendo, que são considerados serviços farmacêuticos, né? Além da dispensação, a questão da atenção farmacêutica, né? Além da questão da dispensação de medicamentos, né? De questão também de aferição de pressão, enfim. A questão da colocação de brincos, né? Que às vezes as pessoas procuram a farmácia para fazer a perfuração. O segundo inciso traz a prestação de serviço de atenção farmacêutica, compreende a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímica e a administração de medicamentos. Então, além da questão atenção farmacêutica domiciliar, que pode estar sendo feita, né, também, a aferição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, certo? E a administração de medicamentos, tendo um profissional competente, capacitado para tal. No terceiro inciso, traz que somente serão considerados regulares os serviços farmacêuticos devidamente indicados no licenciamento, então tem que estar bem claro, tem que estar no licenciamento de cada estabelecimento, sendo vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou drogaria como um consultório ou outro fim diverso do licenciamento nos termos da lei. Então, se lá nos termos da lei, lá no meu licenciamento, eu não disse que era para ter um consultório ou que ia ter uma área destinada para tal, não posso estar fazendo isso. Eu estou sendo ilegal porque eu não coloquei na licença e nem tenho um ambiente privativo para isso. Então, não posso estar fazendo isso de maneira errônea, certo? Quarto inciso traz, a prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias deve ser permitida por autoridade sanitária mediante prévia inspeção para verificação do atendimento aos requisitos mínimos dispostos nesta resolução, sem prejuízo das disposições contidas em normas sanitárias, complementares, estaduais e municipais. Então, é claro que vai ter uma fiscalização, vai ter que ter uma inspeção do local, se realmente atende aos critérios mínimos que são requisitados na regulamentação e nesta resolução, para que esteja em funcionamento, tá? E o quinto inciso traz que é vedado a farmácia e drogaria prestar serviços não abrangidos, ou seja, é proibidíssimo que uma farmácia venha prestar serviços que não estejam abrangidos por esta resolução, já que esta resolução é a que trata sobre as disposições, né, e boas práticas farmacêuticas. Então, se não está ali, não é para eu estar fazendo. Na seção 1, certo, desse capítulo, traz sobre a atenção farmacêutica e traz o artigo 63, contendo o quê? Que a atenção farmacêutica deve ter como objetivos a prevenção, a detecção e resolução de problemas relacionados a medicamentos, promover o uso racional dos medicamentos, a fim de melhorar a saúde e aquisição, qualidade de vida dos usuários. A atenção farmacêutica, ou seja, o que ele quer dizer? Deve ter como objetivos, né, a prevenção, como também detectar, resolver problemas relacionados a medicamentos, né, promover o uso racional desses medicamentos, a fim de melhorar a saúde e qualidade de vida dos usuários, ou seja, que venha promover não só melhoras, mas também a qualidade de vida. Bem, gente, e aí no segundo inciso, eu não trouxe o primeiro, claro, como eu falei para vocês, eu só destaquei alguns. No segundo inciso do artigo 63 traz que também fica permitida a administração de medicamentos nos termos e condições desta resolução. Como eu falei, no artigo 63,
ele fala que a atenção farmacêutica ela pode resolver alguns problemas, né? Detectar, claro, não vai poder diagnosticar, porque só quem pode diagnosticar é o médico, né? Em uma consulta, em exame físico, enfim. Então, a atenção, ela deve ter como objetivo, além de prevenir, de detectar algum problema, né? E aí eu posso estar alertando, olha, vamos supor, ver um usuário aqui, aleatoriamente, aferir a pressão dele estava 20/10. Não tá normal, né? Então, é óbvio que aí eu vou precisar estar orientando ele para ele procurar o serviço de saúde, né, mais próximo da casa dele e estar fazendo uma consulta. Então, é claro que a farmácia ela acaba entrando também num desses serviços, né, da atenção farmacêutica, na questão de detectar algum erro, prevenir algum problema, né, que aquele usuário venha a ter, como também resolver, né, algum problema que esteja, claro, né, sobre sua responsabilidade e sua capacidade para resolver, tanto para melhorar a saúde quanto a qualidade de vida, tá? E aí, no segundo inciso, ele também traz a questão de ficar permitida a administração de medicamentos. Então, fica permitida, né, a administração de medicamentos, pode sim estar sendo feito dentro da farmácia, claro que em um ambiente à parte, privativo, né, segundo as condições desta resolução. E aí, gente, algo bem novo, que foi agora justamente 27 de abril, né, de 2020, aí eu venho trazer para vocês o porquê que teve essa mudança e se vai permanecer ou não, certo? Na subseção 2 da aferição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos que são permitidos dentro da farmácia, temos o artigo 69 destacando que a aferição de parâmetros fisiológicos ou bioquímico oferecida na farmácia e drogaria deve ter como finalidade fornecer subsídios para a atenção farmacêutica e o monitoramento da terapia medicamentosa, dizer temperatura, da terapia medicamentosa, visando a melhoria da sua qualidade de vida, não possuindo em nenhuma hipótese o objetivo de diagnóstico, como eu falei. Então, vamos supor, eu vou olhar aqui a glicemia capilar desse paciente, né, no glicosímetro, naquela maquinazinha, justamente, por exemplo, quando ele veio para me aplicar a insulina dele, né, vamos supor. Então, antes de eu administrar a insulina, eu vou observar como é que tá a glicemia dele. Vai que esteja baixa. E aí eu dou a insulina e vai baixar mais ainda. E esse usuário vai passar mal dentro da farmácia. Então é óbvio que ele serve como subsídio justamente para mim estar monitorando. Às vezes até porque o paciente já está fazendo uso e está baixando muito. E aí eu identifiquei isso. Peço para ele procurar o serviço de saúde, né? Então, e claro, mais uma vez reforçando, não tem como objetivo diagnóstico, certo? Não, é somente para ou tá monitorizando a questão da terapia medicamentosa ou por critérios, né, da atenção farmacêutica, né, se eu vou estar fazendo algum procedimento ou administrando algum medicamento e é preciso estar aferindo esses parâmetros fisiológicos ou bioquímicos. E aí no primeiro inciso traz que os parâmetros fisiológicos cuja aferição é permitida nos termos, né, da lei e desta resolução é a pressão arterial e a temperatura corporal. Então, fisiológico é a pressão arterial, temperatura corporal que eu posso estar aferindo. Quando eu falo parâmetro bioquímico, né, que vem a questão mais molecular, essas coisas mais e tal, vem a questão da glicemia capilar, que é permitida nos termos desta resolução, é a glicemia capilar. E aí eu trouxe aí em negrito, efeitos suspensos pela RDC número 377, 27 de abril de 2020. Então, gente, no mês passado, né, recente, houve, né, por conta da pandemia, do Covid-19, a questão de fazer testes na farmácia, né, para ser liberado, para ser feitos os testes na farmácia. Acho que vocês ficaram sabendo, ouviram nos jornais, e aí acabaram que suspendendo para fazer o teste na glicemia capilar na farmácia, certo? Então, assim, será que é algo temporário? Por quê? Porque justamente essa RDC 377, que foi aprovada, né, no mês passado, ela é temporária, é somente em caráter emergencial, enquanto perdurar a questão da pandemia, né, que é a questão dos testes para o Covid, que pode estar sendo feito na farmácia. Então, a glicemia capilar, ela ficou suspensa. Pode ser que seja temporário ou pode ser que não, até porque é algo já costumeiro, era rotineiro acontecer, de muitos ficarem verificando na farmácia, certo? Então, só a critério de conhecimento e mesmo de alerta, né, que na RDC, gaguejei até, matou para terminar.
Na RDC do mês passado, né, a 377, traz que está suspenso. Mas a gente vai sim ver no decorrer das aulas sobre a glicemia capilar, tá? No inciso 4, traz que, ainda que seja verificada uma discrepância entre os valores encontrados e os valores de referência, né? Os valores encontrados, ou seja, o que eu encontrei no paciente, no usuário, e os valores de referência é o que os estudos trazem, que é esperado, que é o normal da gente ter naquele momento. Não poderão ser indicados medicamentos ou alterados medicamentos em uso pelo paciente quando este possui restrição de venda sob prescrição médica. É óbvio. Se lá está dizendo venda sob prescrição médica, eu não posso estar alterando os medicamentos, porque eu vi que quando eu olhei aqui a pressão dele estava 20 por 10. Tia, ele está tomando um captopril e um losartana. Vamos mudar, vamos botar hidroclorotiazida para baixar a pressão dele. Não, eu não posso, certo? Somente um médico que pode estar fazendo a alteração. O que é que eu posso? Olha, sua pressão está dando alterada, certo? Se o senhor teve algum estresse ou alguma preocupação, ou fez uso indevido de alguma alimentação que não pode estar sendo feito, né, já que o senhor é hipertenso, o que é que a gente vai fazer? Orientar, olha, o senhor pode estar indo ao serviço de saúde mais próximo, certo? Para estar fazendo uma medicação rápida, né, para justamente baixar, e em seguida está procurando o seu médico, o senhor faz acompanhamento para ver se pode estar sendo alterada a medicação ou aumentar, enfim. Você pode orientar, mas mudar e estar colocando algum medicamento para ele tomar por conta própria não pode, certo? E ainda, e para finalizar, né, estamos bem perto, o artigo 70 traz que as medições do parâmetro bioquímico de glicemia capilar devem ser realizadas por meio de equipamentos de autoteste. Então, isso que ficou suspenso também na RDC 377, né? As medições de glicemia capilar, certo? Mas, claro que pode ser temporário. O artigo 72 traz que os POPs, eles relacionados a procedimentos de aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, devem indicar claramente os equipamentos e as técnicas ou metodologias utilizadas, parâmetros de interpretação de resultado e as referências bibliográficas utilizadas. Então, nos POPs, gente, que tem que ter na farmácia, tem que ter lá indicando, olha, é esperado que deste valor, né? Como também a referência que você pode estar utilizando. Como é que eu tenho que fazer para coletar e fazer a glicemia capilar. Tudo isso tem que estar disposto para vocês em uma consulta breve estarem fazendo isso para antes de fazer o teste da glicemia capilar ou aferição de pressão, certo? E outra coisa que eu não trouxe aqui, mas os POPs, eles também têm que conter quais são os EPIs necessários. O que é que eu tenho que estar utilizando quando eu vou verificar a glicemia capilar, por exemplo? Luvas, né, principalmente, tem que ter o algodão, enfim. O EPI é de proteção individual, né? Mas principalmente luvas. Eu tenho que ter luva para estar, quer queira, quer não, em contato com o sangue do paciente. Não vou fazer uma perfuração. Ou não vou fazer um corte, né, grande, mas uma perfuração que sim eu posso me contaminar, certo? Então eu tenho que pelo menos ter luva, tá? Os procedimentos que gerem resíduos de saúde, como materiais perfuro-cortantes, gás ou algodão sujo com sangue, deverão ser descartados conforme as exigências de legislação específica para gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, claro, na caixinha do perfuro-cortante eu vou estar desprezando a agulha, vou estar desprezando, enfim, de lixo contaminado, está desprezando a questão do gás ou algodão sujo com sangue. Então, tem que ter, sim, tudo isso bem adequado, e é tanto que por isso também serve a vigilância sanitária, para estar verificando se está seguindo os critérios, né? Para eu estar oferecendo um serviço desse, eu tenho que obedecer pelo menos os critérios mínimos, tá? E sempre não esquecer, gente, dos EPIs, né? Dos equipamentos de proteção individual. O artigo 74 já é o último, certo? Fica permitida a administração de medicamentos nas farmácias e drogarias no contexto do acompanhamento farmacoterapêutico. Então, geralmente, a mulher que faz o anticoncepcional injetável, né, procura a farmácia para fazer a administração, certo? Parágrafo único. É vedada a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, mas tem uma medicação que só pode estar sendo tomada no hospital, não pode estar sendo feito na farmácia. Nada. Não pode. Nunca. Certo? Artigo 75 traz que os medicamentos para os quais é exigida a prescrição médica devem ser administrados mediante a apresentação da receita e após sua avaliação pelo farmacêutico. Então, o farmacêutico tem que estar avaliando a receita, tem que estar vendo se realmente está tudo adequado, porque se pede para ter a receita, eu só posso aplicar se eu ver a receita, tá?
Artigo 76. Os medicamentos adquiridos no estabelecimento a serem utilizados na prestação de serviço de que trata esta seção, cujas embalagens permitam múltiplas doses, devem ser entregues ao usuário após a administração no caso de sobra. Então, vamos supor que veio para administrar e é um medicamento que tem múltiplas doses. Ele não é só unidose, né, que eu uso, posso descartar. Ele sobra ainda alguma coisa da medicação. Eu devolvo para o paciente, porque pode ser que ele, como é tratamento contínuo, então ele vai vir para aplicar outra dose. Então, eu tenho que devolver para ele. Não posso ficar com o medicamento dele, certo? Então, se sobrar, eu tenho que devolver. O usuário, primeiro inciso, né, do artigo 76. O usuário deve ser orientado quanto às condições de armazenamento necessárias à preservação da qualidade do produto. Então, se há uma medicação que precisa colocar na geladeira, por exemplo, que sobrou, né? O senhor vai vir tomar amanhã outra dose, então se for precisar armazenar na geladeira, você vai orientar ele que ele tem que armazenar na geladeira. E onde, né? Armazenar na geladeira. Então, é importante estar dando essa orientação, certo, gente? Então, por hoje é só a nossa aula, tá? Falei mais da questão da RDC, das atualizações que tiveram. E na próxima semana a gente traz a continuação do módulo 6, certo? A atividade está no finalzinho da aula, em PDF. São somente 4 questões, bem rápidas, bem fáceis, tá bom? No mais, se tiver alguma dúvida ou acontecer alguma coisa, né, que precise de justificativa, me procurem que eu estarei à disposição, tá? No mais, uma ótima semana, permaneçam em casa e façam a atividade. Beijo!